Aleluia. Erga a sua semente, os seus envelopes. Apresentemos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti está, Senhor, um povo que tem sido liberal na Tua casa. Agora, Senhor, prospera a semente dos Teus filhos. Ó Senhor Jesus, abre porta, desengaveta processos. Opera, Senhor, na família, na casa, no trabalho. Ó Jesus querido, tudo aquilo que os Teus filhos tocarem, seja abençoado, onde pisar a planta dos pés dos Teus filhos, seja próspero, ó Deus. Que seus planos venham dar certo. Abençoa os teus filhos. Eu te peço e agradeço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando à extremidade, passa o envelope. Você que vai dizimar, os azofiláceos tem um aqui à frente, um ali atrás, na metade do templo. Você está livre. Nós temos algumas revistas, nós temos revista à venda, só estamos com um problema aí da parte que está guardado. Quem desejar, nós vamos estar disponibilizando daqui a pouco. As classes estão liberadas. Depois do primeiro pavimento, as crianças, os juniores. Acho que agora, né, com a nova sala, nós temos aqui não somente os jovens, mas os adolescentes, os batizantes, aqui na nova sala ali, diante do blindex. Agora crescemos. Agora tem sala. Antes era só aponta para lá, aponta para lá. Agora a gente tem que se controlar aqui para não se perder. Tanta sala. Muito bom. Deus, Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. Louvado seja Deus. Você que estará aqui no templo aprendendo, venha mais para frente. E já convido a igreja a estar recebendo com carinho o nosso professor desta manhã, pastor Evandro Lopes. Paz de Cristo, queridos. Amém. A lição de hoje é de número 6. Número 2. Número 3. Tá, só para testar vocês, para ver se tá. Abram então, por gentileza, na lição de número 3. Bem, a carta de referência aqui, né, é Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 ao 33. Eu vou ler, eu queria que vocês acompanhassem, por gentileza, tá? E diz assim, na verdade, vamos fazer uma leitura alternada para participar um pouco e para esquentar um pouco, porque está frio aqui, meu irmão. Então, vamos lá, eu leio o 22, vocês leem o 23 e assim sucessivamente. Que diz assim, ó, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque somos membro do seu corpo.
Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bem, e aí nós temos aqui um ensinamento muito forte acerca assim como seria a tratativa de um relacionamento, né, conjugal, e no mesmo momento ele está fazendo uma alusão ao amor de Deus por nós. O papel importante aqui é entendermos o seguinte, é que quando nós casamos, a Bíblia ela nos afirma que já não são mais dois, né? A Bíblia diz que ambos serão uma só. Quando se fala de uma só carne, não é a metade de um com a metade de outro. É o mistério de Deus, onde 1 mais 1 é igual a... Não é 2, são 2, é 1. 1 mais 1 é igual a 1. Isso é só Deus que sabe fazer isso, né? Tu consegue, você que é a matemática, e consegue que 1 mais 1 ser igual a 1? É só se eliminar 1 no meio do caminho, né? Então aí eu acho que o primeiro ensinamento para nós é entendermos o seguinte, que no relacionamento, Deus, quando ele olha para o casal, quando ele olha, né, para o casamento, ele olha assim, para o homem e para a mulher, a partir do ato do casamento, ele não define mais 2 pessoas, ele define uma pessoa só, né? Quando Deus, ele se relaciona no casamento, ele vai falar primeiro com quem? Com o homem ou com a mulher? Com o homem ou com a mulher, gente? Pastor, você está ficando muito machista. Não, eu vou chegar lá, calma. Eu só queria que Deus, ele trabalha através de 2 princípios, correto? Agora, é determinado para o homem e para a mulher os seus papéis dentro de casa, né? Os seus papéis. Eu não estou falando o papel de fazer dentro de casa. É o seu papel. Qual o papel do homem quando se trata de uma analogia? Vamos falar da mulher primeiro. Qual o papel da mulher quando se traz essa referência aqui? A mulher ela tem que se sujeitar ao seu submeter. Ela tem que estar abaixo, porque está abaixo da visão do marido. Que maravilha. Não é isso? Não, querido. Aí tem a irmã lá já querendo influenciar a minha esposa lá, ó. Tô olhando para ela aqui, ó. E aí o papel da mulher como submissão, ela está submissa, ela está abaixo da missão, não é isso? Faz com que, se ela tem esse papel dentro de casa, no seu casamento, ela vai ter grande êxito. Agora, qual o papel do homem? Qual o papel do homem? Está aqui no texto, o que ele está dizendo? Amar a sua esposa. Tá bom, mas qual é o grau de comparativo? O que ele está comparando aqui? Como Cristo amou a igreja. Gente, fala a verdade. Qual o papel que tem? É fácil o papel da mulher? Não, não é fácil. Mas o papel do homem é fácil? É menos ainda, porque eu estou falando, ele está fazendo uma analogia de que como Cristo... Irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. É um amor que é incondicional, é um amor que sabe, você não existe palavras para descrever o amor que Deus tem pela igreja. E aí é que está, queridos. Quando o homem, ele exerce bem o seu papel de amar, e a mulher, ela exerce o papel de submeter, não fica pesado para nenhum dos dois. E aí as coisas, elas acontecem de maneira normal. O problema é que quando a gente encara uma palavra dizendo submissão, aí você vai de encontro hoje com o mundo moderno dizendo sobre
sobre o movimento feminismo, onde a mulher, o empoderamento da mulher, tal. E assim, querido, é uma coisa muito simples. Eu entendo assim, que é simples e não se torna pesado quando cada um exerce a sua função. Ó, a função da mulher não é fácil, mas a do homem também não é fácil. Amar uma igreja, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, existe um grau. Não é um amor qualquer. Não é um amor da esquina. Não é um amor que você encontra em qualquer lugar. É um amor que traz uma comparativa de que Cristo amou a igreja. Então, eu vou falar que o papel do homem ele é mais difícil do que da mulher. Muito mais. Muito mais. Porque se eu não amo a minha esposa no grau que Deus determinou, eu estou fora do padrão de Deus. Se eu não amo a minha esposa conforme Deus, e não foi eu, é a palavra de Deus, irmãos. O que a palavra de Deus está dizendo? Ó, mulher, sujeitar. Aí o homem aí me desculpa, irmão, mas eu tenho que falar aqui, o homem que ele é muito machista, ele é aquele que gosta de mandar, é aquele que gosta de travar, ele gosta de falar tudo dentro de casa, é ele que dita tudo, não é isso? Ah, mas porque você tem que se submeter, tá bom, beleza, tudo bem, mas e o amor que você tem que ter por ela? Será que está no mesmo nível das exigências que você tem dela para você? Ih, pastor, está pegando pesado? Não, só estou falando o texto. Só estou dizendo o seguinte. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, eu sei que o papel nesse âmbito aqui, o papel do homem, ele tem que amar. E a mulher submeter. E se os dois fizerem na mesma visão, não fica pesado. E aí, queridos, é uma coisa que eu vou falar para você. Os casamentos, que muitas das vezes eles não chegam num grau de felicidade, porque existem pessoas que são infelizes no seu casamento. Infelizes. E eu não estou nem falando lá fora, estou falando dentro de casa. São infelizes. Por quê? Porque não vive aquilo que Deus determinou. E aí, quer encontrar um caminho, um atalho, um outro caminho. Isso é o problema do ser humano. Se aquilo é igual assim, ó. Bem, se eu tenho uma prática, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Se eu tenho uma prática que é contra a Bíblia, eu vou arrumar um jeitinho para que eu viva a minha prática dentro da Bíblia. Às vezes, a gente não quer mudar os nossos comportamentos. Estou dizendo aqui o que ele está falando. A mulher, ela tem que se sujeitar. Mas o homem, ele tem que amar. E aí, eu vou te trazer assim, eu vou trazer uma linearidade no papel. Tanto para a mulher quanto para o homem. Quando se fala de que ambos serão uma só carne, eu estou juntando a singularidade. Eu estou juntando a singularidade das pessoas. Eu tenho a minha essência, porque nós somos únicos, né? O DNA de cada um de nós ele é diferente. Somos identificados por quê? Pela nossa singularidade. Então, eu junto a minha com a da minha esposa. E juntos, nós temos que dar certo. E dá certo. Qual o remédio, pastor? É a obediência. Esse é o remédio. Entende? Então, aqui, o que eu entendo aqui é, quando se fala de não só mais dois, são um, é claro que o papel da mulher, ela é tão relevante quanto o papel do homem. Né? A mulher, ela tem aquele jeito de falar, ela tem aquele jeito de influenciar, né? É aquele jeito que ela tem, e eu vou te falar, meu irmão, pelo pouco de experiência que eu tenho, que eu sou recém-casado, né? Mas o pouco de experiência que eu tenho, se eu não der ouvido o que minha esposa fala, eu corro um sério risco de apanhar na vida. Então, eu já entendo o que ela fala, claro, tal, vou seguir, né? A gente discute, porque é um relacionamento, né? Não é o homem só, não é um só que dita, mas não é monólogo, né? É um dueto.
Eu, pô, saiu do monólogo, eu achei bonito, agora vai pro dueto? Mas é um diálogo, é um... Porque o diálogo, a comunicação... O diálogo, a comunicação é a essência para a gente chegar num casamento feliz. Agora, eu vou só levantar aqui as coisas. Você, homem, você tem ouvido a sua esposa? Você tem dado o verdadeiro valor que ela tem na influência? Porque a mulher, para quem não sabe, a mulher ela é o que dentro de casa? Ela é o radar. A mulher não adianta, irmão. A mulher ela tem uma percepção que o homem não tem. A mulher ela tem uma percepção, ela olha assim, ó. E aí, cara, e o homem é aquele... Fala eu. Aquele bobão que olha e fala, o que essa mulher está olhando que eu não estou enxergando? Mas Deus deu a ela. Porque no Éden, quando Satanás ele atentou lá, ele foi em cima da mulher e não do homem. Por quê? Porque ele primeiro, se ele fosse em cima do homem, a mulher perceberia. Então ele vai em cima de quem? Do radar. Olha a estratégia de Satanás. Ele vai em cima do radar, da mulher. Ela é o radar, então eu vou em cima dela. Porque o homem ele não enxerga. Ele não tem a percepção. Então, será que está ouvindo? Eu estou falando assim, querido, porque o que a gente quer, o que a gente ora, o que a gente almeja, é que o seu lar seja sadio. Que o seu lar tenha saúde. É que, eu sei que tem relação, tem pai, mãe, tem filhos, mas que quando seus filhos casarem, né, o seu relacionamento ele esteja nutrido, ao ponto de que, quando eles forem, vocês viverem mais felizes ainda. O que está acontecendo hoje é que não tem esse diálogo, não tem essa ligação, e aí o relacionamento, mesmo tendo filho ou não tendo filho, está tendo um fracasso. Claro que a gente ora para que tudo vá bem, uma família que vá bem, que vai estar sendo abençoada. Eu entendo que Deus, quando Ele fez a família, a primeira família, é que eles vivessem bem no jardim. Vivesse a plenitude, como eu sempre digo aqui. O que é viver a plenitude? Meu irmão, é você viver em alegria, em prazer, pelo resto da sua vida, até que a morte separe. Falei para a Beth ontem, falei, Beth, no fim da minha vida aí, eu quero ter duas cadeiras de balanço, uma para mim, uma para você, virada para o mar ou para montanhas, uma coisa bonita, para a gente falar, minha velha, que coisa legal, né? A gente fez isso, fez aquilo, e ela estava lá também, meu velho, olha quantas coisas nós fizemos, construindo. Querido, é viver o quê? É viver, meu irmão. Agora, viver um casamento de fachada, viver um casamento falso, não dá para viver. Você entende? Então, assim, ó, não dá mais para dar uma de você chegar e achar que conhece tudo. Ah, eu conheço a palavra, tá? Conhece a palavra, mas não vive, meu irmão. Então não adianta nada. Porque até conhecer a palavra, até o diabo conhece. Até o diabo conhece a palavra. É um choque, me desculpe as palavras, elas são pesadas, mas é um choque para a minha vida e para a tua vida. Para a gente parar um pouco de fazer um autoexame e dizer o seguinte, aonde tenho que melhorar? Não estou dizendo para você que o meu casamento eu preciso melhorar muitas coisas. E eu busco isso, eu preciso, onde é que eu tenho que melhorar? É essa autorreflexão de ter hombridade e humildade de chegar para o seu cônjuge, escute, e dizer assim, dá para você potencializar uns 2 ou 3 pontos fracos, viu? Porque se você falar todos, ela vai dizer vários. Então dá só chance para ela te dizer 3. Ela vai falar assim, ó, você tem... Então dê só chance para 3, não é isso, bispo? E aí, vai trabalhando, porque também tu não vai resolver tudo de uma vez. Mas ó, você é assim, é assim, é assim. Amém, queridos? Ele quer se justificar aqui. Quando eu falei monólogo e dueto, por quê? Monólogo seria uma pessoa só cantando, não é isso? E dueto seria 2 pessoas cantando. Mas quando elas não cantam em harmonia, elas estão diferentes. E quando elas cantam dueto em sintonia, elas estão na mesma fala. Então, por isso que eu falei dueto. Dueto, para ficar bonito, precisa estar em sintonia.
Precisa estar cantando num tom certo. Então, por isso eu falei em dueto. Saíste bem, meu irmão. Uma salva de palmas para o pastor Wilton. Saíste bem. Olha o pastor Rubens só olhando para você. Gente, isso aqui é uma maneira, uma descontração aqui entre a gente tem essa liberdade, tá? Tá brincando aqui, isso é importante. Bem, e aí qual é o objetivo? É compreender que o casamento não elimina a individualidade do cônjuge, ou seja, você vem com as suas características, não é isso? Hã? Ele vem com as características dele, e juntos vocês vão construir. O que dá certo? O que dá certo no relacionamento? É simples, querido. Eu não vou... Por muito tempo eu queria adequar a minha esposa igual à minha característica. Não dá. Não dá. A raiz dela foi diferente. Os meus ensinamentos foram outros. Tá, pastor, e como é que dá esse negócio? É eu pegar, potencializar o que ela tem de bom, potencializar o que eu tenho de bom e junto nós temos objetivos em comum. Dá certo. Você entende? E o que é ruim? O que é ruim dá seu jeito, irmão. Você tem que se virar, você tem que... Né? O que é ruim tem que dar seu jeito. Mas o que é bom? Potencializa isso. E juntos, vocês vão construir, edificar. Lembra da Torre de Babel? Olha a palavra de Deus. Gente, isso é forte. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, Deus me deu aqui isso aqui agora. Abre aí na Torre de Babel aí. Olha só a palavra de Deus. Gênesis 11. É isso mesmo, Gênesis 11. Olha só o verso 5 e o verso 6. Eles estavam querendo edificar uma torre, né? E aí, eles estavam num projeto. Ao verso 4 diz assim: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esse era o propósito do povo, mas não era o propósito de Deus. Mas olha só. Olha o verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, irmão, Deus falou isso, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Por causa de quê? Por causa do poder da unidade. Imagina, se era contra o propósito, eles estavam edificando, você imagina estar dentro do propósito com um sentimento de unidade. Aonde vocês vão chegar? Já imaginou isso, irmão? Hã? Você está imaginando? Às vezes existem bênçãos de Deus retidas, porque o propósito do casal não está sendo de uma maneira harmônica, conforme ele disse aqui. Por que está retido? Ele está vendo que não está dando certo. Deus não está encontrando harmonia. Deus não está encontrando harmonia. Então, Deus ele retém, ele segura. O que temos que fazer, pastor? Temos que entender o princípio. Qual é o princípio? É a mulher se submeter ao seu marido na visão, entendendo que quem direciona o lar é o marido, e aí esse é o princípio. E a mulher, e o homem? Amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Só isso. Faz isso. Amar. Porque quando você fala de amor, você fala de quê? De fruto. O amor ele é o fruto do Espírito. Não é isso? Ele não é o fruto do Espírito? E dentro de amor tem o quê? Alguém pode lembrar lá, Gálatas, capítulo 5? Fala alto. Longanimidade, paz, bondade, temperança. Olha que coisa linda, irmão. Olha. Mas o quê? Domínio próprio. É isso.
É difícil ou não é, gente? É difícil ou não é, gente? Não é difícil não, irmão. É só submeter ali, ó. Dá para fazer. Isso aí é o caminho para o sucesso do teu casamento, do nosso casamento. É melhor quando os dois estão dentro da casa de Deus, porque os dois ouvem, né? Fica mais fácil de ter a sincronia. Quando um está na casa e o outro não está, aí tem aquela defasagem, que aí, querendo ou não, um vai ter que como é que eu vou dizer assim? Se anular mais. Obrigado pela palavra. Tá bom? Você entende isso, irmão? Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo isso, sim. Está dentro da igreja, o cônjuge está fora, ou os dois estão dentro da igreja. E aí, nós seguirmos esse caminho, essa orientação. O objetivo também é aprender a conviver com as diferenças, foi o que eu falei aqui, e canalizar potencialidades para o sucesso da vida a dois. Tá? Entender que a relação conjugal simboliza o relacionamento entre Cristo e a igreja. Não é isso? Então, isso aqui já está claro para a gente. Tá? Na palavra introdutória, ele diz o seguinte, ó, a vida a dois tem seus desafios, são duas pessoas distintas que, aí ele bota entre vírgulas aqui, que por amor, decidem viver juntas e construir uma história comum. O que uniu? Eu olhei a minha esposa, nossa, que menina linda, né? Vou casar com ela, cara. Hã? Houve um sentimento. Houve um sentimento. Ó, você está com o seu cônjuge aí, mas seu cônjuge não está aqui, está em casa e tal. Mas houve alguma coisa uniu vocês. E o sentimento que permeia isso é o amor. Se a sua esposa está aí, dá uma olhada para ela. Fala, eu te amo. Se não tiver, fala pela fé. Quando chegar lá, você fala. Ela não sabia. Aí, meu irmão, mas já estava escrito por Deus. Meu irmão, olha, vou te falar, o casamento faz bem. O casamento faz bem. É? Olha, eu era magro, muito magro. Agora já... E ela, eu não sei o que ela enxergou, mas Deus, ele já proporcionou. Vou falar uma coisa que aconteceu. Ela, uma vez, foi numa oração e Deus falou para ela assim, ó. Deus usou, ela nem da igreja era. Falou, Deus vai te dar um varão que gosta de usar roupa até aqui e tal, assim. Primeira vez que nós saímos. A gente parou na frente de uma vitrine. Eu falei, eu adoro roupa assim, ó. Eu não era evangélico e tal. Ela lembrou das promessas. Falou que seria bonito. Isso aí, né? Mas, queridos, mas assim, o sentimento que permeia é o que? O amor. Né? Tem uns casais aqui recém-casados, não é isso? O que permeou entre vocês? O amor. O amor uniu vocês. O amor, ele é o pilar principal. Ele é o pilar de sustentação para vencer todas as guerras no relacionamento. A gente falou aqui que dentro do amor tem um fruto, não tem os frutos? Na verdade, a Bíblia fala do fruto, mas a gente falou aqui de vários aqui, não é isso? Mas o que é isso? Isso é que gera as características de a gente ter um bom relacionamento. Tá? No tópico 1 diz assim, ó, conceituando a expressão uma só carne. Né? Então a gente está falando de união fisiológica. Né? O que é fisiológica? É o estudo das funções e do funcionamento do organismo. Fisiológica, o estudo das funções e funcionamento do organismo. Aí ele fala o seguinte, que as células humanas, elas têm 23 pares de cromossomos, dos quais 22 não apresentam diferenças entre macho e fêmea. Tá? E aí ele diz o seguinte, o que ele diz aqui? Que 22 dos 23 têm a mesma função. Alguém aqui é da área de biologia aqui? Não, né? Então eu posso falar besteira aqui, ninguém vai... Mas o último cromossomo é o que define, que faz a diferença, a distinção entre homem e mulher. Por isso que ele é diferente. Entende?
Então ele está dizendo o seguinte, ó. Quando você fala aqui, ó, a ciência comprova que a mulher veio do homem, mas ambos são diferentes entre si, pois se completam biologicamente para a perpetuação da espécie, os heterossomos. Então, os heterossomos é o que fazem a diferença. A relação binária entre macho e fêmea revela, sobretudo, a grandeza do Criador, uma vez que a estrutura anatômica masculina e feminina possibilita a perfeita união física, né? Então, olha só, uma coisa que a gente tem que entender. O que que Deus fez? O que que Deus fez? Deus fez homem, mulher e a sua prole. É uma coisa, irmão, esse é um padrão de Deus. Deus determinou homem, mulher e a sua prole. Quando a gente vê, eu já vi vários vídeos de debate sobre, né, o comportamento do homossexualismo e tal. Homossexualismo ou homossexualidade? É o homossexualismo, é isso? É por causa do comportamento. Então, os debates, pessoalmente quando eu ouço o nosso pastor fazendo, é o quê? Que homem, mulher e sua prole. Fora disso é o quê? Comportamento. Deus não determinou, Deus ele não criou cromossomos para um outro sexo. Um sexo mediano. Né? Ah, mas aqui a minha ordem cromossômica é essa. Não existe comprovação científica ou fisiológica a não ser macho, fêmea e a sua prole. Tá claro isso, gente? Então, a expressão uma só carne aqui, no primeiro tópico, fala da união fisiológica. No tópico 2 diz o seguinte, a união sociológica. Sociológica fala de relacionamento. Deus nos criou para que haja o quê? Relacionamento, tá? Então, ó, antes da criação da mulher, não havia comunicação plena entre homens e animais, pelo fato de não pertencerem à mesma espécie. O ápice daquilo que se entende por relacionamento deu-se quando Deus formou o quê? A mulher, Eva, a partir de um elemento retirado de Adão, tá? É importante destacar que a história da civilização humana é calçada nesta inter-relação, homem, mulher e sua prole, foi o que havia dito aqui. Então, ou seja, o homem ele estava só, Deus colocou uma ajudadora, né, para que ele tivesse aqui o relacionamento. Imagine como é um casamento sem comunicação. Irmãos, é impossível dar certo. Um casamento sem comunicação dentro de casa. Não tem como dar certo, irmão. Tem que haver diálogo. Tem que haver, para você entender, como eu vou entender a minha esposa se eu não sento para conversar com ela? Se eu não sento, eu vou te falar, queridos. Se vocês não fizeram, faça. Você já perguntou a ela se tem alguma coisa que tem em você que ela não gosta, que você acha que está afetando o relacionamento? Já teve humildade para chegar, ou vice-versa? Ela, né? Já teve? Porque isso é relacionamento. Às vezes, você vê, olha, vou fazer um fígado frito, bem frito mesmo, quase tostando pro Evandro. Cara, eu não gosto de fígado quase cru, cara. Mas se eu não falar para ela, ela vai fazer o fígado torradinho e eu não vou gostar. Estou falando coisas bobas, mas sabe, gente, tem que haver essa comunicação. O homem, Deus quando ele olhou o homem, né? O homem estava só lá. E aí Deus falou assim, poxa, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma juntora para que ele possa se relacionar. E a melhor coisa que Deus fez para a vida do homem foi o quê? Foi a mulher. Está claro isso, gente? Então, Deus, ele formou para que haja o quê? Relacionamento. Relacionar é conviver bem com seu semelhante. Né? O relacionamento dentro da igreja. O relacionamento no trabalho. Você entende?
São relacionamentos que nós temos que ter, tá? Então, aí vem falando sobre a união sociológica. E aí a terceira fala sobre a união espiritual. A união conjugal é também um reflexo da natureza divina. O primeiro nome atribuído a Deus no texto sagrado é Elohim, termo hebraico que revela a natureza e unidade composta do ser de Deus. Literalmente, Elohim significa deuses. A unicidade de Deus é retratada numa união entre homem e... Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando se fala de unicidade, eu estou falando de quê? De único, né? De singular. Quando se fala de unicidade, eu me retrato ao princípio da concordância. Porque se eu tenho um relacionamento, preste bem atenção, se eu tenho um bom relacionamento, eu entendo que tudo o que eu construir com a minha esposa, se a gente tiver a mesma visão, vai dar certo. E aí entra o princípio de quê? Que a Bíblia diz que tudo o que é ligado na terra é ligado no... Cara, se tem concordância dentro de casa, se tem concordância dos seus projetos, dos seus planos em comum dentro de casa, Deus tem um prazer de abençoar. Aí, Deus ele não vai reter a mão dele, ele vai estender, falar, ó, tem ali princípios, ó, gente, Deus, ele se baseia nos princípios, ele não revoga, são princípios e fundamentos. Está dando certo? Ele está olhando o casal, ele está olhando o cônjuge, tem harmonia, vamos lá, minha irmã, me ajuda aí, tem unicidade, tem concordância, tem comunicação, não tem como ele reter a bênção, porque ele está vendo que aquilo vai ser bom para eles. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Eu só estou querendo dizer o seguinte, ó, seguir o caminho da unidade, da unicidade. Para que Deus ele olhe e fale assim, eu tenho o prazer de abençoar eles, porque eles estão preparados para receber o que eu tenho para a vida deles. Amém, queridos? E aí ele traz um exemplo de seguinte, que a palavra unir, ela significa o quê? Colar, cimentar, no original. Colar, ó, colou, cimentou. Eu sou dela e ela é minha. Não é isso? Ó, a unidade, a unicidade, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é unidade. Meu Deus, isso aqui é unidade. Isso aqui é unidade. Agora, unicidade é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso é unicidade. É dois estarem entrelaçados, colados, cimentados. E tem parte do nosso casamento que a gente fica assim, fica ou não fica? Tópico 2 diz assim, ó, duas pessoas no mesmo teto, tá? E aí diz, o casamento é a união das histórias distintas. A cerimônia de casamento não anula a história pregressa dos nubentes. Cada indivíduo carrega consigo seus próprios o quê? Valores. Ó, o casamento não anula, né, a história dos noivos, né? Ele não anula, ele vai vir com suas características. Por isso que aqui não é, talvez não seja a clássica, aqui só estou falando de gente casada, mas se a gente vai casar com alguém, a gente tem que saber quem é a pessoa que a gente vai casar, né? A gente tem que investigar um pouco, né? Eu conheci uma menina no trabalho que ela veio me perguntar assim, pastor, eu vou casar 4 meses de namoro. Ela estava indecisa se ia casar ou não, porque o rapaz prometeu tudo para ela e ela já estava quase ficando patiti, então ela ficava naquele negócio, se vai ou não vai, né? Falei, minha irmã, é a oportunidade que Deus está te dando. Mas como é que eu faço para conhecer ele? Você tem que perceber os mínimos detalhes dele.
você tem que estar atenta para saber do comportamento dele. São comportamentos que você vai observar e vai ver. E aquilo que você vê lá, ele vai trazer para o casamento dele também. Eu tratei há muito tempo, numa outra igreja, um jovem, novo casado, novo, tá? Que o histórico dele estava com um casamento em crise. E qual era o problema que ele tinha? Que ele batia na sua esposa. Novos, tinha 2 anos de casado, batia, mas batia de espancar. E eu falei, cara, isso, a gente fala que isso é errado. Falou, cara, pela lei você deveria estar preso e tal. Mas eu perguntei, por que você faz isso? E aí ele falou que o histórico que ele vinha na casa dele, dos avós e dos seus pais, era isso. O avô batendo na avó, que consequentemente o pai batia na mãe. O que vai sobrar para ele? Ele achar que aquela atitude dele é normal. Ele aprendeu, ele herdou. Foi a herança que ele recebeu. E aí eu falei, cara, isso vai ter que ser quebrado hoje. Porque, e aí você traz assim, ó, o que você está trazendo? Ele é agressivo? Não é? Você entende, queridos? É a situação que vocês estão compartilhando o mesmo teto. Vocês vão compartilhar, vocês vão... É claro que com o tempo... Claro, pastor, eu não vou conseguir uma pessoa perfeita lá fora, não vai. Que nem eu sou perfeito, nem você é perfeito. Mas, lembra que eu falei no início de potencializar aquilo que tem de valor? Porque tem valores, as pessoas têm seus valores. E vocês quando se unem, nós quando nos unimos, a gente começa a tratar também aqueles problemas que a gente trazia do passado. Que a gente trouxe da nossa criação, da nossa história. Você entende, querido? Então, para trazer isso para um relacionamento, para que ele seja saudável, para que o relacionamento ele seja saudável, né? A gente tem que começar a quebrar algumas coisas. Não adianta, as coisas elas serão mudadas de modo gradativo, não vai mudar de uma hora para outra. Mas é bom deixar claro que você não gosta. É bom deixar claro que você, olha, essa atitude eu não gosto de você. Ó, essa atitude aqui, ela fere, tá? Ela fere. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Quando você fala aqui no tópico 2.2 do casamento e o respeito dos seus limites, olha o que ele diz aqui, ó. É de suma importância que o casal entenda as suas idiosincrasias. Pastor, que língua estranha é essa? É a característica individual e peculiar do indivíduo. Idiosincrasia é uma característica peculiar. Ok? Isto facilitará tanto a resolução de questões relevantes quanto a condução de assuntos cotidianos. De modo geral, que os homens tendem a não dar a devida atenção às necessidades da mulher, ou àquilo que as agrada. E isso é um grande equívoco. Quer ver uma coisa? Sabe uma coisa que fere o princípio do homem? O que fere o princípio do homem? É o que eu li no início aqui. O que o homem ele não suporta? É de não ser honrado, irmão. Se a pessoa fere a honra, porque quando você fala de submissão, você está falando o quê? Fala de honra. Então, se o homem ele não é honrado, ele não gosta. Agora, e a mulher? O que fere os princípios da mulher? Se o propósito da mulher era o homem amar a mulher, é o quê? É o que ele diz aqui, ó. Quando ele não dará atenção a ela. Quando a mulher ela quer conversar e o homem ele não está nem aí para aquilo que ela está falando. Ele não dá valor aos sentimentos que estão guardados dentro dela. É quando a mulher ela quer dialogar e o homem fala, mas isso é besteira. Não, não é besteira. Não é besteira. Valorize os sentimentos que a mulher tem. E mulher, honre o seu marido. É simples assim. Quando, eu não sei se já aconteceu com vocês, você chegar em casa, olhar assim e falar o seguinte, ó, você quiser se relacionar, e se você quer sentar para conversar com seu marido, se ele sentar para ouvir você, mulher, ele está dando um ênfase, ele está valorizando os seus sentimentos. E é isso que a mulher espera. É isso que a mulher espera para que ela tenha o seu sentimento valorizado.
E o homem é o quê? É a honra. Está aqui, ó. Conhecer o companheiro facilita o quê? A convivência. Está há muito tempo junto, tá? Faz com que você conheça muito bem ele. E vice-versa. Conhecer o companheiro facilita a convivência e evita conflitos. Entender o perfil e a maneira como cada um responde aos problemas externos, né? Aos problemas externos corrobora para o encaminhamento das questões conjugais. Além disso, quando as características do outro são consideradas, cobranças não são feitas com veemente dureza. Assim é possível desenvolver e utilizar as habilidades naturais de ambos em prol do sucesso da família. Gente, está aqui, ó. Não tenho que inventar, é só seguir isso aqui. É respeito, né? Valorizar o sentimento das pessoas, né? Valorizar, por quê? A mulher é muito sentimental, o homem ele é racional demais. Então, como é que ele vai estar no mesmo nível de entender algo que está ferido na mulher? Através de valorizar o sentimento dela. Valorizou o sentimento dela. Ok, queridos? No tópico 2.3 diz assim, ó, o casamento e a mutualidade. A mutualidade, o que é mútuo, querido? É algo que é em comum, que é recíproco, tá? A mutualidade, ela é um passo para a maturidade. É mútuo, consentimento mútuo, né? São características onde você olha assim e fala assim, olha, a decisão são dos dois, é unânime. A mutualidade, ela permeia isso, ela permeia que os dois, eles tenham uma mesma visão, tá? Quando fala de permutação, troca, significa, quando há maturidade, os envolvidos trabalham para um bem-estar do todo. Ou seja, a mutualidade, ela não é egoísta, porque egoísta é aquela que pensa somente em si, é aquela que pensa somente nos seus sentimentos, né? Mas a mutualidade não, a mutualidade, ela olha o âmbito. O que é bom? O que é bom para o nosso casamento? Eu tenho que abrir mão disso aqui, você vai ter que abrir mão disso, mas é o que é bom para nós dois. É o que é bom para o nosso seio familiar. Isso se chama mutualidade. Mutualidade, ela não traz confusão. A mutualidade é quando os dois tomam uma decisão em prol do ambiente, mesmo que às vezes tem que abrir mão das suas próprias razões, dos seus próprios interesses. Amém, queridos? E existem aqui princípios de mutualidade que ele traz aqui, ó, né? Amar uns aos outros, né? Receber uns aos outros, levar a carga uns dos outros, está vendo? Todas essas características, elas não pensam em si, elas pensam sempre no bem-estar do ambiente, do local, no seu casamento, perdoando uns aos outros, confessai as vossas culpas uns dos outros, orai uns pelos outros. Isso é o princípio da mutualidade, tá? E aí o tópico 3, a gente falando sobre Cristo e a igreja, o casamento ideal. O casamento entre Jeová e Israel. No Antigo Testamento é descrito como marido do noivo, marido do povo de Israel. Osés é o exemplo clássico desta comparação, por meio da história desse profeta. Ele demonstrou seu amor para com o seu povo. Ou seja, qual o casamento? Deus, ele é o quê? Ele é o noivo, né? Ele é o marido, ele é o noivo. A igreja, o povo, é a noiva. Você entende? O princípio. Essa analogia, quando Deus ele se importou em tirar o povo da escravidão do Egito. É o noivo se preocupando com a noiva. Tem que haver isso. Qual é a preocupação? Tá? Esse relacionamento, tá, faz a alusão do nosso relacionamento conjugal. Da mesma forma, Deus revelou o seu amor aos israelitas quando libertou do cativeiro egípcio. O Senhor os adornou de honra e riqueza e fez povo seu e ovelha do seu pasto, dando-lhe dignidade.
Todavia, Israel cometeu adultério espiritual ao seguir outros deuses. Então, você vê, Deus tirou eles da terra do Egito, fez eles transitar para uma terra prometida. Nesse período, Deus os adornou, dando roupa, Deus os alimentou, Deus mandava uma nuvem durante o dia, mandava para proteger ele do sol, mandava uma coluna de fogo à noite para protegê-los do frio. Olha o cuidado que Deus está tendo com a sua igreja, com o seu povo. E é esse exemplo que Deus está trazendo. Eu vou te colocar numa terra. Uma terra que mana leite e mel. Olha só. Você entende? E aí, como a gente fala, qual é a função do noivo? Proteção. A função do noivo é proteger. É proteger a noiva. É proteger a sua mulher. Promover. Não é isso? Proteger, promover. É a função que o noivo tem. Agora, o que Deus ele esperava do povo? Deus esperava fidelidade, né? Deus esperava a fidelidade. Deus esperava como é que eu vou dizer para você? Deus esperava fidelidade, obediência. O que mais Deus esperava? O que mais Deus esperava? Pelos atos que ele fez, pelos milagres que ele fez. O que mais ele esperava da noiva? Submissão, não é isso? Não ter quando eu tenho vários deuses, eu cometo o quê? Politeísmo. Né? Era só um único. Né? Era um relacionamento onde era uma adoração monoteísta. Não um relacionamento politeísta. Porque quando o povo, ele diz aqui, Israel cometeu adultério espiritual seguindo quem? A outros deuses. E eu vou te falar, sobre estas ações, foi o caminho que levou Israel para o cativeiro. Foi a desobediência, a adoração a outros deuses. Você sabia que até os próprios sacerdotes, eles estavam corrompidos. Os sacerdotes do templo, eles estavam corrompidos. No templo, eles adoravam a Deus, mas na câmara interior, eles adoravam a Baal, a Aserá, a Astarote, a Moloque. Isso se chama politeísmo. O que Deus espera no relacionamento que tem é o quê? É que a mulher, a noiva, ela espera a proteção, tudo que foi falado aqui, né? E que haja também a sinceridade. Que haja também o quê? Que haja a sinceridade no relacionamento. Fidelidade. Não é isso? É uma das causas hoje que tem destruído muito casamento. A falta de fidelidade. E aí a gente vive numa geração onde o quê? Você casou hoje, mas você pode se separar amanhã, você pode arrumar de novo o teu casamento e tal. Querido, não é assim. Não foi assim que Deus... Esse não é o princípio, não foi a forma original que Deus fez. O que Deus quer é que vocês vivam felizes até que a morte os separe. Claro que no curso pode ter acontecido alguma coisa, né? Pode ter... a gente sabe. E o que dá base para a pessoa para ter uma separação? A gente sabe disso. Agora, chegar aqui e falar assim, pastor, eu vou separar do meu marido. Por quê? Porque ele ronca muito de madrugada. Irmão, leva a mão não, mas bota um abafador, faz alguma coisa, mas você não vai por causa disso. Pastor, eu vou lá porque ele comprou um carro rosa e eu gosto do carro vermelho. Peraí, nem vem aqui, irmão. Nem vem aqui. A gente trata de coisas sérias. Essas coisas que são... Por isso que essas coisas assim que são superficiais, nem vem, irmão, nem vem. Pastor, porque ele comprou uma lata de sardinha, eu queria uma lata de atum. Tá bom, vai lá, compra uma lata de atum, de sardinha, compra um caminhão, fica feliz, mas não é essas coisas. A gente está falando de coisas que comprometem, como, né, a pessoa ela é agredida fisicamente, onde ela tem hematomas, onde a pessoa ela é traída, uma infidelidade conjugal. E isso sim, isso é tratado. Aí sim,
O que a sociedade ela está ensinando não é isso. A sociedade é o seguinte, a sociedade ela ensina hoje que você pode casar e cada um viver nos seus lugares. Cadê o relacionamento? Como é que você vai conseguir? Não, mas o meu casamento está certo. O meu casamento dá certo. Eu conversei, eu tenho uma pessoa, a empresa que eu trabalho, tem muita gente que vem de Joinville, né, Santa Catarina. Eu estou casado há 2 anos, ela falando lá. Tá bem, ele está lá e eu estou aqui. Ih, tá dando tudo certo. Ela falou, não leva mal não, mas para mim isso não é casamento. Para mim isso é um namoro, onde vocês estão vivendo. Não, somos casados e tal. Você está entendendo, querido? Trazendo a superficialidade do casamento. Fala a verdade. O que é melhor? Porque assim, né? Só quer só o bônus, né? Mas o ônus não quer. E você sabe o do bônus que eu estou falando. Né? Ninguém aqui é bobo. Mas não quer o ônus também? Hã? Então, assim, não é esse tipo de casamento. Casamento é os dois estar juntos, no mesmo teto, passar as dificuldades juntos, potencializar as bênçãos junto, não é isso? Crescer junto, é isso que é casamento. Amém? E aqui, por último, ele traz sobre a união de Cristo e a igreja. É fato, Jesus deu muita importância ao tema casamento, né? Tanto que no início do seu ministério, o que ele faz? Ele faz o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, né? Mostrando o quê? O valor que o casamento tem, não é isso? Ele foi lá porque acabou o vinho, é o suco da uva, o que for, mas o que faltou, ele foi lá e ele fez um milagre. Ele complementou aquilo que estava faltando. A gente não está 100%, não. Tem algumas coisas que estão faltando, mas o que está faltando, se eu convido Jesus para o meu casamento, ele vai suprindo as nossas necessidades. Ele vai suprindo aquilo que está faltando. Ó, Deus ele é assim, ó. Ele quer colocar uma equalização. O que está faltando, ele traz para esse nível. E o que está demais, ele baixa, para que tudo esteja equalizado. É isso que ele quer fazer. Para que viva bem, para que viva um casamento saudável. Ontem eu conheci um casal que vai fazer 60 anos de casado. Bênção de Deus, irmão. 60 anos. Eu falei, olha, isso é uma raridade, tá? É uma raridade hoje. Eu tenho os pais de uma amiga minha, que com 45 anos de casado se separaram. Por quê? Porque os filhos casaram, não nutriram o seu relacionamento. Sabe o que é nutrir, irmão? É com os filhos dentro de casa ou não, vocês viverem bem. Eles viviam para os filhos. Viviam para os filhos. Os filhos casaram, o casamento deles ficou sem sentido. Não teve mais sentido. E aí, vou falar igual a pastora Santa, recebeu umas visitas em casa, o cara queria comer, tal, começaram a brigar na frente de um, a mulher foi e se separou, com 45 anos de casado. 45, assim, mais ou menos. Poxa, aí você fala, chegaram num grau de maturidade e tal. Não, porque não nutriram o seu casamento. Você está entendendo, querido? Ó, o casamento tá bom, continue a melhorar. Tá, pastor, meu casamento está uma bênção. Invista, continue a melhorar. Porque pode chegar o dia mau. E vocês têm que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Nós, todos nós, irmão. Ninguém está isento disso, não. Eu tenho que nutrir. Como é que eu vou nutrir? Com diálogo, comunicação, fazendo coisa diferente. Vai viajar. Vai viajar, vai dar um passeio. Não tem como não fazer, meu irmão. Pera, não, você desculpa. Até uma irmã falou assim, pastor, ao dia que meu esposo vier, tu falar para ele me levar para comer uma cocada na praça, porque ele quer fazer isso mesmo, mas eu estou falando que eu quero que ele me leve para outros lugares, para passear. Falei, tá bom, irmão. Aí o cara, tá vendo? Eu fui lá, o pastor falou, vamos lá comer uma cocada. E a irmã querendo ir para Gramado, querendo ir para o Nordeste. Eu tenho que falar, irmão, leva a tua esposa para Gramado, para o Nordeste, leva para a França. Sério, mas a irmã me escorou, falou, pastor, fala esse negócio mais de praça não,
Porque o meu marido, ele leva mesmo na praça e vai dizer, ó, tá tudo bem, agora tá tudo certo. A conclusão diz que não podemos banalizar o nosso casamento, adotando o divórcio como prática fortuita. Não é aceitável justificar o fim de uma aliança apresentando motivo à incompatibilidade de gênio. Busque solução com graça. Oração, disposição, atue em conjunto com o sucesso de sua família. E aí, queridos, o que eu só queria terminar aqui, serve para todos nós. Eu queria que nós fizéssemos uma autorreflexão e tivéssemos a humildade. Sabe o que significa a palavra humildade? Ela vem do grego chamado humus, que vem da terra. Termos humildade de chegar para o nosso cônjuge. E aí eu estou falando aqui, ó, estou falando aqui geral, se não vive uma vida abençoada, infeliz, dentro da casa de Deus, eu acho que está na hora de mudar esse quadro. Eu acho que está na hora de sentar junto e ouvir e buscar ajuda. Buscar ajuda, gente. O que a gente observa às vezes é o casamento, ele já está lá no final para pedir uma ajuda do pastor. Não estou dizendo, aqui tem vários pastores. Ó, qual pastor que você tem mais afinidade? Pastor Wilton, queria conversar com você aqui sobre o meu casamento. Meu irmão, a gente está aqui para isso, para ajudar, para compartilhar. Quantas vezes tinha casos aqui que eu não consegui e eu indicava para uma pessoa, para um psicanalista. Quantas vezes eu fiz isso? E se eu não puder ajudar, eu vou ter humildade também. Falei, caramba, eu não posso te ajudar nesse negócio não. Mas eu vou te encaminhar para um psicanalista, vou te encaminhar para uma pessoa que pode te ajudar, um pastor na sede. Mas busca ajuda. O que não pode é viver o presente infeliz. Isso é que não pode. É viver o presente infeliz. O que eu estou falando aqui é para nós vivermos a felicidade, a plenitude, meu irmão. É viver o melhor de Deus. Ou tu acha que Deus, ele fez o casamento para viver infeliz? Deus fez o casamento, o que eu falei aqui, ó, é levar o povo, tirar o povo da escravidão, levar o povo para uma terra que mana leite e mel, colocar vestimenta, a comida, tudo. É isso, é você ter alegria. Não pode viver a escravidão do Egito dentro do teu casamento, mas tem que viver a alegria de Deus. Que possamos entender que o ministério da uma só carne é nós estarmos juntos, construirmos juntos e sermos felizes juntos. Não há presente maior do que a família que Deus te deu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lição maravilhosa. E eu queria aproveitar, eu estava vindo ali falando da unicidade de Deus, Elohim, que é um texto que eu gosto muito também na Bíblia. E ilustrando essa questão da unicidade, Deus me fez recordar que quando eu casei, agora os profetas aqui vão perceber a idade, olha só. Eu cantei uma música do Osés de Paula, chamada Dois no Altar. E no CD, a música seguinte tem uma letra que traz meio que uma mensagem oculta, vamos colocar assim dessa forma, tá? O nome da música é Sou Teu Senhor. Mas, presta atenção, na primeira estrofe ele fala, logo depois que canta Dois no Altar, ele fala: a minha vida não mais pertence a mim. O meu querer não mais pertence a mim. Mesmo até o meu pensar não mais pertence a mim. Tudo o que tenho e o que sou. Aí ele entra no coro: sou teu Senhor.
Aí eu falei, gente, né? Tem gente que, eu conheço gente no meu trabalho, se eu cantar essa música, dizer que foi depois do meu casamento, a música seguinte é essa, a pessoa geme. Não só pela questão de ser cafona, mas ele vai pensar, puxa, no meu casamento, a minha vida não mais pertence a mim? E nós falamos aqui de ser individual, de forma coletiva, colaborativa, no casamento. A pessoa do mundo não consegue conceber isso. Porque ele pensa, hoje, as pessoas, principalmente, já até mesmo na época do meu casamento, a pessoa, quando eu falei assim, pode colocar aí, comunhão total de bens. A pessoa olhou para mim. Como é que é? Isso é alienígena hoje em dia. A gente fala aqui, a gente brincou aqui, mas a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Os casamentos, hoje, são coisas banais. Tem gente que casa hoje só para depois de alguns meses receber a pensão milionária do cara que casou. É triste. É triste. Casou, passou 3 meses, separou, mas, ó, a pensão está segura, né? Louvado seja Deus. Mas que Deus continue estendendo a sua mão sobre cada lar aqui nesta manhã. Amém? Eu quero deixar registrado aqui meus parabéns também ao pessoal que participou, os voluntários, ao departamento infantil também. Nessa sexta e ontem, né, no sábado, nós tivemos aqui uma EBF com 250 crianças. Eu deixei até de me sentir em casa. Aqui em casa eu tenho já uma quantidade considerável, mas aqui foi superado. Eu olhei assim e falei, Jesus. E graças a Deus, tudo transcorrendo na paz, tudo tranquilo. As crianças todas saíram abençoadas. A cantora Cristina Mel esteve aqui ontem. Foi uma maravilha, uma bênção. Assim, gratificante ver como uma pessoa, né, com um ministério bonito desse, lindo desse, transmite às crianças tão facilmente assuntos que geram desconforto. Em pouco tempo, em uma oração, em uma palavra, ela foi, e as crianças tudo... Né, porque a gente pensa assim, vai ter um evento de criança, a gente pensa o quê? Vai ficar um monte de estátua aqui? Nada. A gente pensa logo que alguém vai perder, vai ficar com cabelo branco, alguém vai perder uns cabelos aí, porque... Né? E as crianças aqui, ó, recebendo a instrução, uma blindagem especial para a sua vida. Teve pai que ficou maravilhado, o filho chegou em casa e contou toda a palavra. Ainda disse para o pai e para a mãe, ó, eu fiquei emocionado, pai. Criança. Quem faz isso? Deus. Deus abençoe o nosso departamento infantil, os voluntários também, continuem enriquecendo vossas vidas, descendo as suas copiosas bênçãos sobre vós. Vamos nos pôr de pé. Sim, antes que eu esqueça. Marque na sua agenda, 16, 17 e 18 de agosto, nós teremos a conferência Alicerçados na Palavra. Põe a imagem, por favor. Além, né, do nosso professor Ricardo, que você já está vendo aí em cima, estará a pastora Elisete na abertura. Teremos o Esdras Bento trazendo uma plenária e o café. O pastor Marcos Batista e o Alcir Gerone Júnior. É isso mesmo? Gerone Júnior, que ficou meio pequenininho. Então, na Penha, nós teremos o Alicerçados na Palavra, a conferência Alicerçados. É o maior evento de EBD do nosso campo. Marque na agenda, fique atento que durante os próximos domingos nós traremos informações também das plenárias e de toda a programação. Amém? O Senhor vos abençoe e conceda um domingo vitorioso, um domingo de bom encontro com almas, para que à noite, no culto de celebração, nós tenhamos uma pesca maravilhosa. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor Jesus, por esta lição maravilhosa sobre nossas vidas. Agora, Senhor, continua, Senhor, abençoando
cada matrimônio, cada lar, cada casa, Senhor Jesus. Faz-se presente, Senhor Jesus, concedendo sabedoria, graça, unicidade que nós falamos nesta manhã. Abençoa, Senhor, o domingo de cada filho teu. Visita, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor. Envia o teu povo, envia almas, Senhor Jesus, neste culto de celebração nesta noite. E fala poderosamente através da palavra anunciada ao teu povo. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.